Deuteronômio, capítulo 5. A partir do versículo 1. Deuteronômio, capítulo 5, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz: Chamou Moisés a todo o Israel e disse: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Deus Santo, Deus gracioso, a quem amamos. E amamos porque um dia fomos alvo do teu amor, porque o Senhor nos encontrou. Não te amávamos, não te queríamos. Queríamos uma vida para longe de ti, distante de ti, uma vida entregue a nós mesmos. Mas como foi bom ser constrangido pela beleza do teu amor. E hoje estamos aqui rendidos a ti, querendo te conhecer mais, querendo aprender mais de ti e da tua palavra, querendo aprender a como manifestar um amor agradável ao Senhor. Então nós pedimos que agora o teu Espírito tome essa palavra que foi lida e venha falar conosco e nos ensine, Senhor, a vivermos de tal forma que a nossa vida seja uma manifestação visível do amor a ti, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Na semana passada, nós começamos a examinar o terceiro mandamento. Se queremos amar realmente a Deus, se o nosso coração um dia o conheceu de fato e queremos manifestar a Ele o nosso amor, nós não vamos manifestar a Deus o nosso amor cantando canções, chorando, tendo arrepio, tremelique, sericutico. Não, nós vamos amar Deus da maneira que Deus quer ser amado. Então nós examinamos esse terceiro mandamento porque é a terceira manifestação visível de como Deus se vê amado por nós. E eu gostaria de frisar essa palavra que eu usei agora. De uma forma equivocada, às vezes, eu até mesmo uso a ideia de como Deus se sente amado. Não. Amor não é algo que se sente. Esse tem sido um sério problema para nós.
Nós fomos educados a vermos o amor como sentimento, e biblicamente ele não é. Biblicamente, amor é uma ação. Então eu não quero me sentir amado, eu quero me ver amado. Deus não quer se sentir amado por você, Deus quer ver você o amar. E então essa terceira manifestação visível de que amamos a Deus é a reverência com o nome dele. Examinamos isso domingo passado, como nós temos banalizado o nome do Senhor. Hoje nós começamos então a entender as implicações disso. E essa é uma implicação que nos foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em um outro texto. Palavras do Senhor Jesus, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículo 9, o Senhor começa a instruir sobre a oração. O que é a oração? Qual o conteúdo da oração? E ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você está entendendo bem isso? Jesus está fazendo uma referência direta ao terceiro mandamento. Quando o mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, isso implica diretamente para nós que não tomar o nome de Deus em vão implica em santificar o nome dele na nossa vida. Essa é a implicação direta. Uma vez, na época de seminário, então já tem muito tempo, tem quase 20 anos que eu terminei o seminário, eu li um livro de Dr. Russell Shedd sobre a oração do Pai Nosso. E quando o Shedd comentava esse texto, ele disse uma coisa que me marcou profundamente naquela ocasião. Ele disse que a expressão grega santificado seja o teu nome invoca, ou evoca, melhor dizendo, uma imagem muito forte. Para quem não está acostumado com isso, a Bíblia não foi escrita a partir de conceitos. A Bíblia foi escrita a partir de imagens. Tudo que a gente lê na Bíblia, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, traz uma imagem consigo. E a imagem da expressão santificado seja o teu nome, segundo a análise de Dr. Shedd, era a ideia de alguém que pega e crava na testa, escreve na testa o nome do seu Senhor. De tal maneira que, se eu sou um cristão, eu carrego em mim o nome de Deus. E tudo aquilo que eu faço na minha vida servirá para que Ele seja santificado, ou servirá para que Ele seja envergonhado. Não há outra possibilidade. Se eu amo ao Senhor, o nome dele está em mim. A santidade do nome de Deus está em mim. A reverência que o nome dele requer está em mim. E não tomar esse nome em vão significa, antes de qualquer coisa, santificá-lo na maneira como eu vivo.
E é aqui que nós somos apanhados em vergonha. Porque nós vivemos de uma forma relapsa, displicente. Nós não vivemos a santidade do nome de Deus no nosso dia a dia. Nós não ligamos para as palavras que nós usamos. Há muito crente com palavra muito chula. Muito crente com um linguajar que não reflete nada da santidade de Deus, a não ser da sua própria podridão, da pecaminosidade do coração, do desejo pecaminoso do coração. Não consegue abrir a boca sem que haja palavrão, sem que palavrão seja vírgula para muito crente. Então nós perguntamos como Deus está sendo santificado, como o nome dele é reconhecido através da sua vida, se através da sua palavra, daquilo que você fala, Deus não é santificado. E nós precisaremos levar mais a sério aquilo que Jesus mesmo diz. Que a nossa boca só fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando eu vejo crentes que têm uma linguagem deplorável, ele não é deplorável por causa da linguagem assim. Por causa do coração que ele está revelando naquela forma de falar. Um Deus que não é conhecido na vida dele, que não é santificado na maneira como ele vive, começando das suas palavras. Eu já contei isso a vocês, isso me incomodou há alguns anos atrás. Tem sido uma luta na minha vida. Eu penso que hoje eu esteja bem melhor, mas eu precisei tomar uma decisão lá atrás, quando eu era funcionário do Banco do Brasil, lá em Macapá. Tinha o horário do lanche, como diz na nossa terra, o horário da merenda. E eu subia 3 horas para ir lanchar. E aí um belo dia eu inventei de contar piada. E o pessoal gostou da piada. E o problema de quem conta piada é que ele precisa estar sempre por cima. Ele tem sempre que contar mais piadas para poder manter a glória do contador de piada. E aí eu contava 2, 3 piadas todo dia. Um dia o chefe de um departamento do RH do Banco do Brasil foi lanchar no mesmo horário que eu. E ele era aquele que animava você a contar piada. Qualquer besteira que você falasse, ele estava dando risada. Tem alguns que gostam de contar piada perto de mim, eu sou mais ou menos desse tipo. Qualquer besteira que você fala que é piada, eu estou dando risada. E aí no dia seguinte, ele não foi lanchar, ele ligou na lanchonete e disse assim: passa o telefone para o Ayrton aí. Para o Williams, vai marcar para o seu Williams. Passa o telefone para o Williams. Aí diz: quando você terminar aí, vem cá, no setor, vem contar mais 2 piadas aqui. E eu fui para lá, estava me achando. Na época não tinha o Jim Carrey. Se tivesse, eu estaria me achando o Jim Carrey. E o problema é que isso virou um círculo de piadas. Todo dia. Até que um dia ele decidiu contar as piadas dele. Meu amigo, era cada piada cabeluda. Como eu disse, você contou piada perto de mim, eu começo a rir. E ele era meu chefe. Ele não era meu chefe direto, mas era um dos supervisores da agência. Eu dava risada.
Até que um dia, voltando para casa, o Espírito Santo começou a incomodar meu coração com essa questão. Por que eu estou dando risada de piada imoral? Como Deus é santificado na minha vida com esse tipo de comportamento? Como o nome do Deus que eu invoco em Cristo Jesus é santificado com esse procedimento meu? E então, depois de refletir sobre isso, no outro dia ele ligou: hora da piada! Eu subi, olhei para ele e disse: olha, não dá mais para contar piada. Tomou um rumo que eu não acredito. Eu não creio que isso seja decoroso. E aquele cara ficou olhando para mim e disse assim: rapaz, respeito a sua fé. Você entendeu? Naquele momento não era Williams, como eles me chamavam, sendo santificado. Era o nome do Deus que eu dizia crer naquele banco que era santificado. Você entende como nós somos indecorosos? Você entende como nós quebramos esse mandamento e queremos que Deus se veja amado por nós? Isso eu estou falando apenas das palavras. Paulo, quando ele escreve a carta dele aos Efésios, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz: olha, vocês eram como os ímpios, vocês tinham pensamentos como os ímpios, vocês tinham o entendimento de vocês obscurecidos pelo pecado, mas agora não é mais assim. Vocês têm aprendido de Jesus Cristo. E aí ele começa a dizer uma série de coisas que deveria ter mudado dentro de nós. E uma das coisas que ele diz é: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Somente a palavra que for boa para edificação, e assim comunique graça de Deus. Quando eu abro a boca para falar alguma coisa, é o nome de Deus que está sobre mim, que será santificado ou desprezado. Entenda, isso não é fácil. Nós aprendemos a falar numa cultura ímpia, sem temor de Deus. Nós aprendemos a gostar de piadas sujas, imundas. Nós aprendemos a falar de imundícies no dia a dia, cantar imundícies no dia a dia. O que tem de crente que se vê cantando lixo, funk por aí, é um negócio doido. Lixo. E não é porque ele gosta de funk, não, é porque a desgraça é tal que às vezes você está andando na rua, passa aquela porcaria, e aquela porcaria fica na cabeça da gente. E a gente não se percebe que está lá cantando aquela porcaria. E a pergunta é: como Deus é santificado nisso? Como que o nome dele é santificado na sua vida dessa forma? E depois eu venho para a igreja dizer que eu amo a Deus. Eu venho dizer para Ele com as minhas canções tolas que eu o amo quando a minha boca é imunda e não o santifica no mundo, quando as pessoas não conseguem reconhecer Deus através daquilo que eu falo. E não é reconhecer
que abrem a boca em nome de Deus, mas quando saem da igreja, a sua boca é imunda. Deus está sendo santificado. As pessoas olham para a minha forma de falar e reconhecem Deus. Deus olha para a sua maneira de falar e santificam a Deus, porque vem Deus na maneira que você fala. Depois você acha que ama Deus. Não estou dizendo que você vai ser perfeito. Mas eu espero que pelo menos você tenha uma atitude parecida com a minha. De tempos em tempos eu me pego falando alguma besteira. Mas eu posso chegar diante de Deus e me arrepender. E fazer a aliança com Ele de não repetir essas coisas. De santificar a minha forma de falar, para que o nome dEle seja reconhecido na minha forma de falar. O problema é que tem crente que acha que isso é normal. Tem crente que ainda invoca sobre si a sua formação. Não, eu sou assim mesmo, eu falo assim, eu sou escrachado, sou despachado. Continue, que aí eu quero ver Deus despachar você para o inferno na hora de encontrar com Ele. Você não é despachado? Deixa eu te despachar também. Porque se nós o amamos verdadeiramente, nós vamos santificá-lo começando pela forma que falamos. A minha forma de viver terá o compromisso de santificar o nome do Deus que eu trago sobre mim, o Deus do Senhor Jesus Cristo, o Deus cujo nome é impronunciável, porque requer de mim reverência, o nome que é impronunciável, porque requer de mim toda a adoração ao nome santo dele. E agora eu profano na maneira de falar. Como é que Deus é santificado dessa forma? Como o nome dele, como disse Jesus, santificado seja o teu nome. Como é que as pessoas vão ver Deus estampado em mim, se na minha forma de falar eu sou ímpio? E é interessante que Jesus coloca essa fala no contexto da oração. Esse é o primeiro pedido da oração. Santificado seja o teu nome. Porque se essa for a minha primeira preocupação, até aquilo que eu vou pedir para Deus vai ser melhor pensado. As minhas palavras vão ser medidas até mesmo na maneira de falar com Deus. Eu não vou tratar Deus como o Xuxa tratava o cara lá de cima. E aí, cara, vim aqui orar. E aí, meu brother, estou aqui para te adorar. Não, até nisso a minha linguagem vai mudar, porque ele é santificado na maneira como eu me reporto a ele. O nome de Deus é santificado. Só na minha linguagem? Não. Na minha maneira de viver o nome dele. Uma coisa que nós perdemos na nossa cultura é essa percepção de que o nome deveria refletir o caráter. Nós perdemos isso. Mas antigamente, você vai lembrar, quando você aprontava alguma, pessoas olhavam e diziam: filho do fulano, vai lá. Filha da ciclana, vai lá.
Ou ele dizia: caramba, é filho do fulano, ele está fazendo isso. Ou é filha da ciclana, ele está fazendo aquilo. Porque o nome que eu trazia sobre mim indicaria o que se deveria esperar de alguém. Se o pai é um vagabundo, sem vergonha, ladrão que fosse, o que se esperaria do filho? Mas é vagabundo, ladrão, sem vergonha também. É o nome do pai sobre o filho. E se o pai e a mãe fossem honrados, espera-se que os filhos também sejam honrados. E o que você acha que Deus espera de você, se Ele está sobre você, se Ele é o teu Deus, a quem você se dirige como pai? Que o seu comportamento santifique o nome dEle como? Uma das formas lamentáveis que nós vimos isso aqui em Brasília foi quando abriram lá a caixa de Pandora. É de Pandora, né? Arruda. Aí está lá o irmãozinho Brunelli. Senhor, obrigado. O Senhor tem abençoado aqui o governador, tem abençoado o teu povo. Dinheiro de propina, dinheiro de roubo. E a quem que ele está orando? A Deus. E aquele miserável achava que estava santificando o nome de Deus com uma oração. Não, você não santifica a Deus com uma oração. Você santifica o nome dEle com uma atitude coerente com o caráter do Deus que você diz cultuar. É por isso que o Deus que a nossa sociedade conhece é um Deus sem caráter, é um Deus pilantra, é um Deus caloteiro. Porque é esse Deus que nós estamos invocando e mostrando para o mundo. Vai lá, irmãozinho, não, eu vim aqui na campanha, tinha esse lencinho abençoado aqui um dia, sabe? Eu cheguei, passei na porta do banco, sumiu minha dívida. Você entendeu qual é o Deus que ele está dizendo que existe para a sociedade? Um Deus caloteiro. Um Deus ladrão. Onde você pega dinheiro emprestado e ele simplesmente dá sumiço para você não ter que pagar. Não, não é esse Deus que eu conheço na Escritura. Não é esse Deus que se revela na Escritura. Ele é um Deus santo, 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 e que requer de mim um procedimento que dignifique o nome dEle. Que as pessoas olhem para a maneira como eu estou vivendo, olhem para Deus e queiram glorificar a Deus, queiram exaltar a Deus pela maneira como eu vivo, pela maneira como você vive, e não o contrário. É crente. Você está entendendo? Não tomar o nome de Deus em vão tem a ver diretamente com a maneira como você vive. Tem a ver diretamente com a maneira como as pessoas vão identificar Deus através da sua forma de viver. Que Deus nós estamos revelando para o mundo? Um Deus santo, um Deus justo, um Deus que é capaz de se compadecer de pessoas no seu estado de miséria, ou um Deus caloteiro, um Deus que aceita barganha, um Deus vendido, altamente subornável. Qual é o nome de Deus que você tem revelado para o mundo?
deixa eu dizer isso para você novamente. Se você está em Cristo, você não tem alternativa. Ou você revela o Deus verdadeiro, através da sua vida, da maneira de viver, ou você atrai sobre você a ira dele. Nós vamos tratar disso, porque ele diz lá que ele não tem por inocente quem toma o nome dele em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Significa santificar o nome dele. De tal maneira que as pessoas vejam Deus na forma como você fala. De tal maneira que as pessoas vejam Deus da maneira como você vive. E se as pessoas não têm visto isso em você, se você verdadeiramente é nascido de Deus, se você verdadeiramente conheceu o amor de Deus em Cristo, teve uma conversão genuína em nome de Jesus, te arrepende. Arrependa-se, para que o Senhor não venha com ira sobre ti por tomares em vão o nome dele sobre a tua vida. Agora, se você nunca conheceu Deus mesmo, se o Deus que você crê é o Deus que você quer acreditar, que é cheio das maracutaias, cheio de não sei o quê, se é esse Deus, bom, primeiro eu vou dizer para você, você está na igreja errada, cai fora. Perca tempo aqui não. Você não vai gostar de ouvir nada do que eu vou te dizer sobre Deus. Caia fora. E segundo, arque com a sua condenação eterna. Porque Deus não tem por inocente quem queira aparecer de crente. É muito pior. Porque nem filho está debaixo de condenação e quer aparecer de crente. É muito séria essa questão. Ou então, se arrependa do seu pecado também. Receba Cristo na sua vida. E passe a viver de forma digna com o nome que é colocado sobre você. O nome do Deus Santo. Eu quero concluir essa meditação lembrando uma história que eu ouvi de James Kennedy. James Kennedy uma vez contou a seguinte história sobre Alexandre o Grande. Vocês devem ter lido sobre Alexandre na história, ou ouvido no filme. Grande guerreiro, um homem que conquistou todo o mundo possível ao seu redor e que, dizem os historiadores, chorou porque não tinha mais mundo para conquistar. Conta então a história que numa das batalhas, um dos soldados dele ficou com medo e se escondeu e não participou da batalha. O comandante daquela tropa viu a atitude covarde do soldado. E quando terminou a batalha, eles haviam mais uma vez vencido seus inimigos. Diz a história que Alexandre chamava a assembleia dos soldados para os relatórios da batalha. E o comandante daquele pelotão onde aquele soldado covarde se escondeu chegou para Alexandre e disse: olha, esse rapaz aqui se escondeu e não guerreou. E se tinha uma coisa que Alexandre tinha ódio, era de gente covarde. Quando o comandante comunicou isso, Alexandre levantou da cadeira dele, pegou aquele rapazinho franzino, fraquinho, e levantou o cara no braço.
Todo mundo pensou, agora eles aí vai matar. Ele gritou com aquele rapaz: seu miserável, seu covarde! Diz os historiadores que ele olhou para aquele rapaz, ele era muito magrinho. E Alexandre ficou com ódio, mas no ato de misericórdia pegou e jogou o rapaz no chão. E ele voltou a olhar para o rapaz e disse: seu desgraçado, qual o seu nome? E o rapaz, assustado, olhou para ele e disse: Alexandre, Senhor. A ira de Alexandre se encheu novamente. E ele pegou o rapaz de novo pelo pescoço e disse: como é o seu nome? O rapaz assustado disse: Alexandre, Senhor. E ele ergueu o rapaz e disse: qual é o seu nome, seu infeliz? O rapaz com lágrimas disse: Alexandre, Senhor. E Alexandre pegou, estrangulou o pescoço e disse: ou você muda seu nome, ou você muda a sua atitude. E mandou espancar o rapaz. Sobre nós está o nome de Deus. Ou você tem uma atitude digna do nome dele que está sobre você, ou receba a ira dele sobre você. Ele não tem por inocente quem usa o nome dele em vão, quem carrega o nome dele em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Santificado seja o teu nome. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos porque um dia conhecemos o teu verdadeiro amor em Cristo Jesus. Porque fomos trazidos a ti em tua grande misericórdia. Mas muitas das vezes nós lutamos em abandonar comportamentos que te envergonham, atitudes que desonram o Senhor. Às vezes estamos tão preocupados com a nossa imagem, com a nossa glória. Às vezes estamos tão preocupados em sermos aceitos pelos outros, que cedemos a palavras e comportamentos que envergonham o Senhor. Então nós te pedimos, Deus, que nos perdoes. Que o Senhor detenha a tua ira contra nós, por te envergonharmos. E nos ensine, ó Deus, o caminho da santificação, para que o teu nome seja honrado, para que o Senhor seja conhecido, Deus santo que és, pela maneira em que vivemos, pela forma que vivemos. Deus amoroso que és, pela forma que vivemos, misericordioso que és, pela forma que vivemos. Que os teus atributos sejam conhecidos na nossa história, pela forma como o teu povo santifica o teu nome e vive para ti. Nos ensina, perdoa-nos todas as vezes que fomos covardes em revelar a beleza do teu nome ao mundo, a fim de revelarmos o egoísmo de nós mesmos. Santificado seja o teu nome, e que assim seja, Deus, para a glória de Jesus.